escolhi o lugar onde nasci, nem as pessoas que havia ao meu redor. Cresci no meio de tudo que criança não deveria ver nem conhecer. Aos 13 anos a rua foi a única que ficou quando tudo mais foi. Mas havia Deus que me via naquela rua antes de eu saber que existia. Cresci onde droga era o ar que se respirava, onde crime era a linguagem de sobrevivência diária, onde prostituição era a vizinha de porta aberta. E eu fui aprendendo aquele idioma sem professor, porque era o único idioma que havia ao redor. Minha mãe estava, mas não estava de verdade, com olhos que olhavam, mas que não viam nada, com presença que estava, mas que não chegava. E eu fui aprendendo que estava sozinha mesmo assim. Antes dos 13 anos que mudaram tudo em mim, Deus me via na rua quando eu não o via. Estava no escuro antes de eu saber que estava. A voz de madrugada era ele antes de eu saber. Deus me via na quando eu não o via. Aos 13 a decisão foi feita pela necessidade, não por escolha, mas por fome que não espera. A rua ofereceu o que casa não havia dado, e eu aceitei porque não havia outra oferta. E fui sendo formada pelo que a rua formava. Não vou detalhar o que aqueles anos foram, porque detalhe não é o que a história precisa. O que importa é que eu sobrevivia de formas que hoje não cabem em palavras de testemunho, mas que Deus via e que Deus não esqueceu. Deus me via na rua quando eu não o via. Estava no escuro antes de eu saber que estava. A voz de madrugada era ele antes de eu saber. Deus me via na rua quando eu não o via. Os anos da rua foram sendo os únicos anos que eu havia aprendido a chamar de normalidade. E normalidade de quem cresce assim é pesada, com peso que quem cresceu diferente não imagina. E eu carregava sem saber que era peso. Havia algo que resistia dentro de mim, que a rua não havia conseguido apagar completamente. Uma voz muito pequena que às vezes chegava de madrugada, quando tudo estava quieto e escuro, e eu não sabia ainda de quem era essa voz. Deus me via na rua quando eu não o via. Estava no escuro antes de eu saber que estava. A voz de madrugada era ele antes de eu saber. Deus me via na rua quando eu não o via. Os anos foram passando com aquela velocidade que anos ruins tem quando você não percebe.
E fui crescendo dentro daquele mundo fechado, sem saber que havia mundo diferente por fora, sem saber que havia saída que eu não via. Até que a saída que não escolhi chegou, não como libertação, mas como grade fechada. A prisão chegou como consequência do que fui, e eu entrei com 15 anos de condenação, sem saber que dentro havia o que mudaria tudo. Deus me via na rua quando eu não o via. Estava no escuro antes de eu saber que estava. A voz de madrugada era Ele antes de eu saber. Deus me via na rua quando eu não o via. A prisão chegou como consequência e não como fim. E havia algo dentro daquelas grades que eu não esperava encontrar. Na próxima faixa, vou contar sobre os primeiros anos dentro da prisão e sobre a mulher que Deus colocou no caminho antes que eu pedisse. Entrei na prisão com 15 anos de condenação pela frente, sem expectativa, sem plano, sem esperança de nada diferente. Mas Deus havia colocado alguém dentro daquelas grades antes de mim, uma mulher que havia chegado por razão que ninguém escolheria ter. Ela chegou na ala com a Bíblia na mão, com aquela calma que prisão não costuma ter, com olhos que olhavam de forma diferente das outras, como quem vê mais do que o que está visível. E eu observei com a desconfiança de sempre. Soube depois que havia entrado para limpar crime, crime do filho drogado que havia matado a esposa. E ela havia assumido que não havia feito por amor de mãe, que mãe às vezes tem. E aquele amor havia custado liberdade que ela tinha. Ela tinha a Bíblia e tinha paz que eu não tinha. E a paz dela falou mais alto que qualquer sermão. Deus usou mãe que pagou por filho para me alcançar. Ela tinha a Bíblia, tinha paz que eu não tinha. Ela orava em voz alta sem pedir licença, cantava hinos de manhã cedo antes do sol. Abria a Bíblia e li em voz que chegava. Algumas seguiam com atenção que atenção genuína tem. Eu ficava do lado de fora, observando. As zombarias vinham de quem zombaria sempre vem, com as palavras que prisão usa pra ferir. E ela recebia com aquela paciência que eu não entendia, que não era fraqueza, mas algo que eu não conhecia. E eu fiquei curiosa antes de ficar interessada. Ela tinha a Bíblia e tinha paz que eu não tinha. E a paz dela falou mais alto que qualquer sermão. Deus usou mãe que pagou por
tarde de forma diferente, com aquele olhar que não avalia, mas que vê. E disse seu nome com aquela simplicidade de quem não precisa de muito para começar uma conversa. E eu disse o meu com a guarda levantada. Ela não pregou, não deu versículo, não empurrou, só fez perguntas que ninguém havia feito antes, sobre de onde eu vinha, sobre o que havia. E eu fui respondendo antes de decidir responder, porque havia algo nela que abriu o que estava fechado. Ela tinha a Bíblia e tinha paz que eu não tinha. E a paz dela falou mais alto que qualquer sermão. Deus usou mãe que pagou por filho para me alcançar. Ela tinha a Bíblia e tinha paz que eu não tinha. Ela falou do filho com aquela dor de mãe que não esconde, porque esconder é mais pesado ainda. E eu ouvi sobre amor que paga preço alheio, e algo em mim reconheceu aquela linguagem de dor, como quem ouve no idioma que sempre havia falado. Ela disse que havia Deus, que via tudo, que havia estado na rua antes de eu chegar, que havia estado na prisão antes da grade fechar, e que estava ali naquela conversa, naquele momento. E eu ouvi sem zombar pela primeira vez. Ela tinha a Bíblia e tinha paz que eu não tinha. E a paz dela falou mais alto que qualquer sermão. Deus usou mãe que pagou por filho para me alcançar. Ela tinha Bíblia e tinha paz que eu não tinha. Ela havia falado sem que eu houvesse fechado a porta, e havia algo sendo plantado que eu ainda não sabia nomear. Na próxima faixa vou contar sobre o que foi acontecendo dentro de mim, e sobre o momento em que a decisão foi tomada de verdade. Decisão de mudar de vida não chega de uma vez nunca. Chega em camadas que vão chegando antes de você perceber. E as camadas foram chegando através daquela mulher com a Bíblia, até que numa noite a decisão chegou antes que eu a chamasse. Fui me aproximando dela devagar, sem declarar, com aquela forma de quem não quer ser visto, chegando perto das conversas, sem entrar nas conversas. E ela não forçava, não puxava, não pressionava nada, só continuava sendo o que era sem parar. Comecei a ouvir quando ela lia a Bíblia, não com fé, mas com curiosidade que crescia. E havia palavras que chegavam em lugares específicos, lugares que a rua havia tentado fechar para sempre. E as palavras abriam antes de eu pedir que abrissem. Ele me viu antes da rua e me vê agora. O valor que a rua tentou tirar nunca foi dela. Deus colocou em mim antes da rua existir para mim. Ele me viu antes da rua e me vê
numa tarde simples, sem cerimônia, sem discurso, sem condição nenhuma. Só colocou na mão com aquele sorriso dela e disse que havia algo ali pra mim, e eu guardei sem saber ainda o que guardava. Numa noite abri a Bíblia sem razão específica, com aquela forma de quem não sabe o que busca, e abri numa página que não havia escolhido abrir, com palavras que pareciam escritas para alguém como eu, pra quem havia vivido o que eu havia vivido. Ele me viu antes da rua e me vê agora. O valor que a rua tentou tirar nunca foi dela. Deus colocou em mim antes da rua existir para mim. Ele me viu antes da rua e me vê agora. Havia versículo que dizia que havia sido criada com valor que rua nenhuma havia conseguido remover. E eu li aquilo mais de uma vez devagar, com aquela atenção de quem reconhece algo que perdeu. E o choro que veio não havia sido planejado. Fui até ela naquela noite com um choro ainda, com a Bíblia na mão e sem saber o que dizer. Ela ficou em silêncio como quem sabe esperar. E quando o choro foi passando, ela disse apenas: ele te viu antes da rua e te vê agora. Ele me viu antes da rua e me vê agora. O valor que a rua tentou tirar nunca foi dela. Deus colocou em mim antes da rua existir para mim. Ele me viu antes da rua e me vê agora. Aquela frase chegou no lugar mais fundo que havia, lugar que nem a rua nem a prisão havia alcançado. E eu soube naquele momento, de forma que se sabe, que havia decisão sendo tomada antes de eu decidir. E a decisão foi a mais real que já tomei. Não foi conversão de culto, não foi de altar, foi de cela com choro e Bíblia na mão, com mulher que havia pago por crime que não fez, ao lado como testemunha de algo que estava acontecendo. E Deus estava naquela cela antes de qualquer um de nós. Ai, ele me viu antes da rua e me vê agora. O valor que a rua tentou tirar nunca foi dela. Deus colocou em mim antes da rua existir para mim. Ele me viu antes da rua e me vê agora. A decisão foi tomada naquela cela com choro real. E havia vida sendo construída dentro de grade fechada. Na próxima faixa vou contar sobre o que Deus foi fazendo nos anos seguintes, e sobre a mulher que foi sendo revelada dentro da prisão. Conversão dentro da prisão não muda as grades nem os anos, mas muda quem está dentro das grades e dos anos. E eu fui sendo mudada de formas que grade nenhum impede, porque Deus constrói onde o mundo só vê destruição possível.
vida foi sendo alimento que eu não havia tido. Não alimento de corpo, mas de algo mais fundo. E eu lia com aquela fome de quem descobriu que havia estado com fome, sem saber de quê. E o que a Bíblia dava chegava onde fome chegava. Ela foi sendo professora sem título, sem sala, com aquela forma simples de quem sabe o que ensina. E eu fui aprendendo não de cabeça, mas de dentro, o idioma de Deus que é diferente do da rua. E o idioma novo foi substituindo o antigo devagar. Deus constrói onde o mundo só vê destruição. Usa o que foi quebrado como material de construção real. A prisão foi escola que rua não havia me dado. Deus constrói onde o mundo só vê destruição. As outras presas foram observando a mudança, algumas com curiosidade, outras com zombaria ainda. E eu havia aprendido com ela a receber zombaria, com aquela paciência que só Deus produz em quem tem. E a paciência foi sendo prova que zombaria não esperava. Comecei a ajudar nas reuniões que ela organizava, primeiro só ficando, depois participando, depois liderando. E havia dom que havia estado escondido na rua, que prisão estava revelando de formas que rua não revelaria. E eu fui encontrando em mim o que não sabia que havia. Deus constrói onde o mundo só vê destruição. Usa o que foi quebrado como material de construção real. A prisão foi escola que rua não havia me dado. Deus constrói onde o mundo só vê destruição. Ela foi solta antes de mim no 7º ano. E a despedida foi diferente de todas as despedidas, porque havia algo sendo deixado que não cabia em mala. Ela deixou fé, ela deixou palavra, ela deixou exemplo. E eu fiquei com o que ela havia deixado dentro. Chorei quando ela foi com o choro de quem perde alguém que havia sido instrumento de Deus de forma única. E ela disse antes de ir que eu continuasse, que havia pessoas nas grades esperando o que eu tinha. E eu não sabia ainda que tinha o que ela dizia. Deus constrói onde o mundo só vê destruição. Usa o que foi quebrado como material de construção real. A prisão foi escola que rua não havia me dado. Deus constrói onde o mundo só vê destruição. Continuei com as reuniões depois que ela foi embora, com aquela responsabilidade que responsabilidade tem quando é real. E fui sendo a que havia sido ela para outras que chegavam com a guarda levantada como eu. E eu reconheci a guarda, porque havia sido a minha. Deus foi construindo dentro do que havia me preso, com materiais que rua e prisão haviam produzido.
que muita coisa, porque foi testada antes de ser usada como base. Deus constrói onde o mundo só vê destruição. Usa o que foi quebrado como material de construção real. A prisão foi escola que rua não havia me dado. Deus constrói onde o mundo só vê destruição. Fui sendo construída dentro do que havia me preso, e havia tão cedo revelado que a rua havia escondido. Na próxima faixa vou contar sobre o dia que a grade abriu e sobre o que havia do outro lado, que Deus havia preparado. Sair depois de 7 anos é diferente de sair depois de uma semana. O mundo havia mudado e eu havia mudado mais do que o mundo. E havia algo que eu carregava para fora que não havia levado para dentro. Havia Deus que havia feito dentro, que grade não impede que seja feito. A grade abriu numa manhã de terça comum, com aquela forma burocrática que liberdade às vezes tem. E eu saí com o que cabia num saco e com o que não cabia em nenhum saco. A Bíblia, a fé e o que Deus havia construído. O mundo do lado de fora era diferente, não apenas pelas mudanças que 7 anos produzem, mas porque eu era diferente de quem havia entrado, e diferente vi o mesmo mundo de forma diferente. E o mundo que eu via não era o mesmo. Saí diferente de como entrei, porque Deus agiu dentro. A liberdade de fora encontrou liberdade que Ele havia feito. E o que Ele constrói dentro nenhuma grade retém. Saí diferente de como entrei, porque Deus agiu dentro. Fui encontrá-la na primeira semana de liberdade, com aquela gratidão que não cabe em palavras normais. Ela abriu a porta com um sorriso que reconhecia já, e me abraçou com o abraço de quem havia orado por quem abraçava antes de saber que abraçaria. Ela disse que havia orado por mim todos os dias, desde o dia que havia saído antes de mim. Eu soube que havia sustentação que eu não sabia, que havia oração de mãe cobrindo o que eu vivia. E oração de mãe cobrindo é cobertura que sustenta muito. Saí diferente de como entrei, porque Deus agiu dentro. A liberdade de fora encontrou liberdade que Ele havia feito. E o que Ele constrói dentro nenhuma grade retém. Saí diferente de como entrei, porque Deus agiu dentro. Comecei a pensar no que havia dito antes de ir, que havia pessoas nas grades esperando o que eu tinha. E a frase foi voltando com peso diferente agora. Agora que eu estava do lado de fora das grades, e o peso era chamado que eu precisava ouvir. Fui a primeira cadeia como visitante voluntário.
entrei com aquela sensação de quem conhece o lugar. Não o lugar físico, mas o lugar da alma. Saí diferente de como entrei, porque Deus agiu dentro. A liberdade de fora encontrou liberdade que Ele havia feito. E o que Ele constrói dentro nenhuma grade retém. Saí diferente de como entrei, porque Deus agiu dentro. As mulheres me olharam como eu havia olhado ela, com a desconfiança que desconfiança de dentro tem sempre. E eu reconheci o olhar, porque havia sido meu, e soube o que fazer com aquele olhar específico, porque havia alguém que havia sabido o que fazer com o meu. Deus havia me preparado dentro para servir fora. E o que havia aprendido na prisão era um material de quem viveu, que vai ensinar, que é diferente de material de quem leu sobreviver. E eu tinha o que só quem viveu pode ter. Saí diferente de como entrei, porque Deus agiu dentro. A liberdade de fora encontrou liberdade que Ele havia feito. E o que Ele constrói dentro nenhuma grade retém. Saí diferente de como entrei, porque Deus agiu dentro. Saí com Deus, que havia entrado comigo sem que eu soubesse, e havia chamado sendo confirmado na primeira visita como voluntária. Na última faixa, vou cantar a declaração de tudo que essa história revelou, e o que Deus faz com vida que o mundo havia descartado. Hoje entro em cadeias e centros de reabilitação de porta aberta, com a mesma Bíblia que ela colocou na minha mão naquela tarde. Encontro olhares que reconheço, porque foram o meu olhar antes, e digo a cada olhar que Deus viu antes da rua e vê agora. Hoje subo ao palco de palestra com cicatriz visível. Não escondo, porque cicatriz é credencial que ninguém discute. E quem está na cadeia reconhece cicatriz antes de discurso. E o reconhecimento abre o que discurso bonito fecha. E eu entro pelo reconhecimento antes de entrar pela palavra. Para a menina de 13 anos que está na rua, que está fazendo que sobrevivência manda que faça, digo que é Deus que vê antes de você saber que a voz de madrugada que chega às vezes é Ele, e que Ele não desiste antes de você desistir de tudo.
entro nas cadeias com o que Deus me deu. Para a mulher que está cumprindo pena agora mesmo, que chegou à prisão como consequência do que viveu, digo que grade não impede o que Deus quer construir, que a mulher sendo preparada dentro do que parece fim, e que prisão pode ser escola que rua não oferece. Para quem zomba de quem ora nas alas da prisão, digo que eu também zombei antes de entender o que era, que havia algo naquela mulher que zombaria não apagava, e que o que zombaria não apaga de Deus, e Deus não se apaga com o que o homem usa para apagar. Hoje entro nas cadeias com o que Deus me deu. Não teoria, não discurso, mas vida que passou pelo fogo, e vida que passou pelo fogo. Falo que teoria não fala. Hoje entro nas cadeias com o que Deus me deu. Ela que pagou por crime que não havia feito, que havia entrado por amor de mãe que é real. Foi o instrumento mais improvável que Deus poderia ter usado para alcançar mulher que o mundo havia descartado cedo demais. E Deus usa o improvável, porque improvável chega onde previsto não chega. A Bíblia que ela me deu foi sendo passada adiante para mãos que precisavam do que eu havia precisado antes. E essa Bíblia foi andando de mão em mão, dentro de cadeias e de centros de reabilitação pelo caminho. E cada mão que a recebeu, recebeu o que eu recebi. Hoje entro nas cadeias com o que Deus me deu. Não teoria, não discurso, mas vida que passou pelo fogo, e vida que passou pelo fogo. Falo que teoria não fala. Entro nas cadeias com o que Deus me deu. Oro por ela todos os dias, pelo nome dela, da gratidão que só tem quem sabe o que deve, que há instrumento que Deus usa e que não sabe. Estava sendo instrumento antes de saber que Deus usava, e ela foi esse instrumento sem saber que estava sendo. Canto essa história não para impressionar, mas para alcançar quem está onde eu estava antes de tudo. Na rua, na cela, na dependência, no descarte do mundo. E dizer que Deus te viu antes de você ver Ele, e que o que Ele começa em você não para nunca. Hoje entro nas cadeias com o que Deus me deu. Não teoria, não discurso, mas vida que passou pelo fogo, e vida que passou pelo fogo. Falo que teoria não fala. Entro nas cadeias com o que Deus me deu. Entro nas cadeias com a Bíblia que ela me deu naquela tarde. Encontro olhares que reconheço, porque foram os meus antes. Deus viu na rua, viu na cela e vê no palco agora. E o que Ele faz com vida descartada é a maior prova de que existe